Gente, setembro chegou setembro, amor. E eu tô fazendo 35 primaveras. Dá pra acreditar num negócio desse? Quem vai ganhar o presente é você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho para não perder mais nada do que vai rolar por aqui esse mês. Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você tá no rolê do povo negro na literatura. No vídeo de hoje, eu preparei para vocês um livro de um autor que é essencial para a gente estar pensando no Brasil e também a questão do negro na literatura nacional. Tô falando desse livro aqui, ó. Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele nasceu em 13 de maio de 1888, 7 anos antes da Lei Áurea. Ele era filho da professora Amália Augusta e também do tipógrafo João Henriques. Nasceu no Rio de Janeiro, na época, capital do Império. Jornalista, crítico literário, escritor, cronista. Porém, mais do que tudo isso, arrisco dizer, ele foi um intelectual e também um dos maiores pensadores e intérpretes do Brasil. Infelizmente, Lima Barreto viveu pouco, foram apenas 41 anos. Porém, nesse período, ele acumulou uma série de desafetos, muito por conta dos seus livros. Já em seu primeiro romance, Isaías Caminha, a crítica é destinada aos jornalistas da época. Já em Numa e Ninfa, sua segunda obra, a crítica vai para os políticos corruptos da recém-inaugurada República. Já no seu terceiro livro, e posso dizer, um dos mais importantes livros da literatura nacional, estou falando do Triste Fim de Policarpo Quaresma, a crítica é destinada aos militares. E a gente vai ter aqui o personagem de Floriano Peixoto, que era muito mais do que um simples personagem. Ele foi o primeiro vice-presidente e o segundo presidente do Brasil. Há quem diga que ele valia menos do que a bosta seca do cavalo do bandido. E tem toda a razão. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Inclusive, vocês podem deixar aqui nos comentários qual o próximo livro de Lima Barreto que vocês querem ver aqui no canal. Fato é, minha gente, que Lima Barreto era uma voz muito desagradável naquela república recém-inaugurada. Uma época em que a maioria dos escritores se eximia de tocar em temas espinhosos, como era o caso da escravidão ou também do racismo. Basta a gente ter em mente que um ano após Princesa Isabel ter assinado lá a bendita Lei Áurea, a gente está no ano de 1889, e tem lá uma estrofe do hino da República que diz exatamente o seguinte: nós nem cremos que escravidão outrora tenha havido em tão nobre país. Lima Barreto, porém, era uma espécie de João Batista, a voz que clamava no deserto. Lima Barreto tinha olhos para enxergar, então ele enxergava e denunciava o racismo tão presente nos seus dias e também aquela república que prometia inclusão, mas entregava novas formas de exploração. Nas oportunidades que tinha, Lima Barreto estava denunciando sempre que podia o feminicídio, já tão presente no início do século XX, como também era um ferrenho opositor ao feminismo da época. Vale ressaltar que, na visão de Lima Barreto, aquele feminismo não dizia respeito a todas as mulheres, deixando de fora principalmente as mulheres trabalhadoras e negras, como a sua mãe e a sua avó. Uma resposta ao feminismo da época de Lima Barreto só viria a surgir décadas depois, com o advento do feminismo negro. Lima Barreto é esse negro maravilhoso que introduz o subúrbio na literatura nacional. À medida que vai tecendo suas obras, ele vai também fazendo uma crítica ao poder político da época, que já não media esforços para expulsar a população pobre do centro do Rio de Janeiro, mandando eles o mais distante possível, principalmente para aqueles bairros recém-inaugurados que estavam surgindo ao longo da via férrea da Central do Brasil. No início do século XX, sistema de esgoto era luxo. Água encanada e eletricidade, então, eu só não vou dizer para vocês que era coisa de outro mundo, porque era coisa do centro. Serviço público quase não existia no subúrbio. E é em um desses subúrbios que acontece a história de Clara dos Anjos. Essa obra aqui é essencialmente suburbana. Dos seus 10 capítulos, apenas um não acontece no subúrbio. Esse livro
é uma edição publicada em 2012 pela Penguin Companhia. Infelizmente, Lima Barreto não viu a publicação e nem o impacto de Clara dos Anjos. É o primeiro livro póstumo do autor. Esse livro é dedicado à memória da sua mãe, que faleceu quando Lima ainda era criança. Entre os principais personagens desse livro, a gente tem o carteiro Joaquim dos Anjos, sua esposa, a dona Engrácia, a filha do casal, uma adolescente negra chamada Clara dos Anjos, quem é que dá título a essa obra. Também temos Mahamaki, um deficiente físico, amigo da família e também padrinho de Clara. Alguns outros personagens que vão dando complexidade à dinâmica do subúrbio e o seu vilão, Cassie Jones de Azevedo, um playboyzinho da classe média do Rio de Janeiro, e a sua mãe, Dona Salustina, a maior passadora de pano da literatura nacional. E a gente tem também a música, quase como que um personagem nessa obra. A modinha era um ritmo muito popular ali no início do século XX, principalmente nos subúrbios. A gente pode observar até mesmo ali no Triste Fim de Policarpo Quaresma, ela sendo alçada como uma das mais importantes expressões poéticas nacionais. Já aqui em Clara dos Anjos, a gente vai ver ela sendo utilizada como arma de conquista nas mãos do vilão. Dá até para dizer que a modinha é um fio condutor nessa obra. Logo no início a gente vai ver uma discussão entre três amigos, Joaquim dos Anjos, Mahamaki e também Lafões. Eles estão tentando articular a festa de 17 anos de Clara que se aproxima. Aí Lafões tem a ideia de trazer um tocador de modinha, um de seus amigos, chamado Cassie Jones de Azevedo. Mahamaki, porém, já vai logo com os dois pés no peito. Não, esse cara aí não presta. Li sobre ele nos folhetins e não vale o que o gato enterra. Joaquim, porém, não deu muita bola para as advertências de Mahamaki e acaba trazendo o diabo para dentro da festa de aniversário da própria filha. Vou até fazer a ideia agora. E Joaquim! Em resumo, Cassie era um rapaz branco que, embora sua família não fosse rica, a cor da sua pele garantia certa passabilidade. Se tinha uma coisa que Cassie era dedicado, além da modinha, era também em estar colocando gaia nos homens do início do século XX ali no Rio de Janeiro. Inclusive, o próprio Lima Barreto perdeu uma grande oportunidade de estar batizando Cassie de comedor de casadas. Não, nada a ver, irmão. Uma outra coisa que ele era muito dedicado era de estar tirando a virgindade de jovens. Entre elas, a jovem Nair, que na época era aluna de piano de uma das irmãs de Cassie. Cassie, depois de muita insistência, tira a virgindade de Nair e mete o pé. A mãe de Nair entra em depressão e acaba cometendo suicídio. Mas Cassie segue a sua vida de cagar e andar para qualquer coisa que não fosse ele mesmo. Alguns anos depois, Nair consegue casar-se com um rapaz que, tomando conhecimento do real motivo que levou a sogra que ele nem conheceu a cometer suicídio, ele começa a patrocinar do próprio bolso a publicação de folhetins que denunciavam Cassie na tentativa de que ele não fizesse mais vítimas. É um desses folhetins que chega às mãos de Mahamaki. É já na festa de Clara que Mahamaki começa a contar as histórias que ele estava lendo nos folhetins na tentativa de fazer com que Cassie fosse enxutado de lá. No início do século XX, uma das piores coisas que podia acontecer a uma mulher era ela perder a sua virgindade antes do casamento. Talvez por isso a mãe de Nair tenha cometido suicídio. Já os pais de Clara, na tentativa de evitar com que a sua filha fosse mal falada dentro do subúrbio, eles não deixavam ela sair de dentro de casa. Estava ali, sempre ocupada nos afazeres domésticos e na cabeça sonhando em um dia encontrar o príncipe encantado. Isso aí fazia de Clara a vítima ideal para Cassie. Mas tem Mahamaki no meio do caminho. E para tirar aquela pedra de uma vez por todas, Cassie começa a tramar maldades contra Mahamaki. Olha, gente, eu tô tentando não dar muito spoiler para vocês dessa história, mas fico aqui me perguntando, será que continua sendo spoiler mesmo 100 anos depois de ter sido publicado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que eu posso dizer para vocês é que o final de Clara dos Anjos é impressionante, como são também impressionantes todos os finais escritos por Lima Barreto. A palavra final
é de Clara. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo com um grande aceno de desespero: Mamãe, mamãe, o que é, minha filha? Nós não somos nada nessa vida. Em Clara dos Anjos, Lima Barreto consegue sintetizar um grande drama social que acompanha lado a lado a história nacional, que é a violência contra as mulheres, o desamparo das mulheres negras e também o abandono parental. Cassie não é um monstro como alguém poderia supor. Na verdade, ele é um homem branco, coberto de privilégios, e que logo quando descobre que Clara tá grávida, mete o pé, vai comprar cigarro e nunca mais volta. O que faz parecer uma história de hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma média de quase 500 crianças que são registradas todos os dias sem o nome do pai no registro de nascimento. E isso somente no Brasil. Nos últimos 5 anos, a gente teve mais de 16 milhões de crianças nascendo no Brasil. Desse montante, 859 mil crianças não tiveram o nome do pai no registro de nascimento. A região campeã de abandono parental no Brasil é a região sudeste. São mais de 319 mil crianças que tiveram como pais modelos de Cassie Jones. Se você for ou conhece alguma mulher que esteja em situação de vulnerabilidade social e não tenha condições de arcar com os custos do exame de DNA, você pode procurar a Defensoria Pública. O Ministério Público da sua região também pode fazer o encaminhamento. Inclusive, o nome do pai na certidão e na carteira de identidade pode ser colocado até mesmo na fase adulta. E é isso, né, minha gente? Se não vai pelas vias do amor e da responsabilização dos seus atos, que vá pela via judicial. É como diz Djonga em Corre das Notas. Disseram, quem pariu Mateus que embale. Eu digo que embale também quem gozou dentro. Eu espero ter mostrado para vocês que esse livro aqui é muito importante para a gente estar discutindo a questão da violência contra as mulheres, em especial a condição das mulheres negras e pobres na formação da República. Esse livro também é assustadoramente atual, porque no Brasil em que vivemos, mulheres parecidas com Clara dos Anjos têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas do que mulheres brancas. É com esse dado concreto que a gente tem ali em 2014, Cláudia Ferreira sendo arrastada em via pública por uma viatura da polícia. Na mesma cidade, em 2018, a gente tem a vereadora Marielle Franco sendo assassinada e até hoje a gente não sabe os reais mandantes desse crime bárbaro. Durante a pandemia, a gente teve a jovem Catherine Romeu, na mesma cidade em que Clara dos Anjos foi abandonada, agora sendo assassinada com um tiro de fuzil quando estava grávida. Vou pedir licença para parafrasear o samba enredo da Escola de Samba Mangueira no Carnaval do Rio de Janeiro de 2019. Brasil, já passou da hora de parar de abusar, abandonar e assassinar suas Marias, Marins, Marielles, Malês, Claras, Cláudias, Kathleens, Bernadettes. Esse vídeo também é em memória da mãe Bernadette, que foi assassinada com 12 tiros no rosto, na Bahia. É isso, né, gente? Acho que temos um vídeo. Se você chegou até aqui, eu quero deixar meu muito obrigado pela sua presença. Se você quiser e puder colaborar financeiramente para a continuidade e melhoria do Litera Negra, você pode fazer isso através do Apoia-se ou pelo Pix. As informações vão estar na descrição desse vídeo. Mas se você não tiver condições financeiras, não tem problema. Você pode estar compartilhando esse vídeo com pelo menos 2 pessoas. Vamos lá? Uma em homenagem a Clara dos Anjos e outra em homenagem a Lima Barreto. Não deixa também de conferir o nosso site, literanegra.com.br. Umbutu, vida longa a Lima Barreto e ao rolê do povo negro na literatura.